Romanos 6, versículo 5, também é importante para ver o que acontece no batismo. Vamos examinar este versículo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra se é condicional. Isso quer dizer, se esta condição existe, então terá este resultado. Vamos entender isto no contexto. O verbo fomos está no passado. Ele escreveu esta carta para salvos em Roma, que já foram batizados. A frase unidos com ele na semelhança da sua morte faz referência ao batismo em versículos 3 e 4. O verbo seguinte está conjugado no futuro, seremos. E a frase final desse trecho, na semelhança da sua ressurreição, é o resultado futuro que devemos esperar, já que se está falando sobre uma ressurreição futura que vamos receber, então esta frase se refere à ressurreição final, quando Cristo voltar. Aqui vou comentar este versículo na sequência. Se cumprimos a condição de sermos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, que é, no contexto, batismo, certamente no futuro, quando Jesus voltar, seremos também na semelhança da sua ressurreição, ou quer dizer, ressuscitado fisicamente, como Jesus fisicamente saiu do túmulo. Todos vão sair dos túmulos, João 5, 28 a 29. Mas os batizados vão sair do túmulo para receber um corpo novo, como Cristo recebeu. Veja o que Paulo falou em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O ensinamento deste versículo sobre o batismo não deve ser subestimado. O que Paulo está dizendo que acontece no batismo aqui? Nós somos unidos com Cristo e preparados para a ressurreição final. Vamos revisar Romanos 6, versículo 5, graficamente. Então, nós temos aqui um condicional positivo. Batizado. Se fomos unidos na semelhança da sua morte, que no contexto de Romanos 6 é batismo, então seremos também na semelhança da sua ressurreição. Com o batismo bíblico, temos a esperança da ressurreição física e gloriosa. Ainda podemos dizer que nós temos um condicional negativo aqui. Se não cumprir aquela condição, o que acontece? Então, se não cumprir o batismo, se não fomos unidos na semelhança da sua morte, que no contexto de Romanos 6 é batismo, então não seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sem o batismo bíblico, não há esperança de ser ressurrecto com Cristo e como Cristo. Paulo ainda fala sobre o batismo em 1 Coríntios 12 e 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus,
que gregos, que escravos, que livres. E todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Nós entramos no corpo pelo batismo. O que é esse corpo? Paulo usa a ideia de corpo para representar a igreja. Quer dizer que nós entramos na igreja quando somos batizados. A igreja é o corpo dos salvos. Voltando de novo para Atos 2, no dia de Pentecostes, Lucas nos relata em Atos 2:41 o seguinte: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foram acrescentados a quê? Este acréscimo aconteceu naquele dia e todos os dias depois. Em Atos 2:47 lemos: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É interessante como uma versão chamada Bíblia Viva traz com este versículo. Veja, Atos 2:47 na Bíblia Viva. Louvando a Deus, a cidade inteira tinha simpatia por eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. O que acontece no batismo? Somos acrescentados à igreja, o corpo dos salvos. Este gráfico acrescentado pelo Senhor ao corpo de Cristo deve ajudar a entender o que acontece no batismo. No batismo, nós entramos, então, na igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o grupo de todos os salvos do mundo todo, né? Então, isso quer dizer também que nós fomos perdidos, mas quando nós fomos batizados, nós fomos salvos e entramos na igreja. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro também fala do batismo. Ele faz uma comparação do batismo com a história de Noé e sua família, que foram salvos do dilúvio. 8 pessoas foram salvos, e Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 3, em versículo 21, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eu sou relutante a falar o que Pedro falou. Eu tenho medo que, falando que o batismo agora também vos salva, que vou ser mal interpretado, que as pessoas poderão pensar que é o batismo que salva e não Jesus. Mas não é diferente do que aconteceu nos dias de Noé. Você diria que a arca salvou Noé e sua família? Sim. Mas foi a arca sem Deus e sem a fé em Deus? Claro que não. O batismo nos salva porque Deus nos ordenou, nós o fazemos e a nossa fé em Deus se cumpre naquele momento. Então, o que acontece no batismo? Nós somos salvos. Vamos fazer um resumo deste ensinamento. 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 a 21, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo.
No texto acima, o batismo está diretamente relacionado à salvação. Agora também vos salva. 8 almas foram salvos do castigo de Deus na arca. Isso representa as almas salvas do castigo de Deus através do batismo. Na verdade, foi Deus que salvou Noé e sua família, mas ele usou a arca. E ainda a mesma coisa. É Deus que nos salva, mas ele usa o batismo como o momento da salvação.